Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Aqui, professor Rogério, do canal Terra do Inglês Fluente, Fluente English Land. Tudo jóia? Quanto tempo que eu não gravava esse vídeo referente a textos, né? E áudios em inglês. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ouvir mais um textinho juntos e vamos perceber quanta coisa legal tem dentro de um texto que parece ser simples, mas tem já muita informação gramatical, muita estrutura dentro do inglês, beleza? Antes de mais nada, peço que você se inscreva no nosso canal, habilite o sininho, vê muitas coisas pela frente aí, belezinha? Vamos lá, moçadinha, então, como é que vai funcionar essa aula, né? Se você ainda não tinha visto a nossa aula de textos dentro do canal Terra do Inglês Fluente. Primeiramente, eu vou te dar algumas dicas do que está rolando aqui, depois nós vamos ouvir um áudio, né, com a voz do Gringa, para você perceber algumas coisas importantes, belezinha? Bom, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu já tocar o áudio para você entender e depois eu vou explicando. Vamos lá? Page 44, exercise 2. Página 44, Conversation. exercício 2. My new apartment. Conversation. Listen and practice. Legal. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Legal, moçadinha. E aí, rapidinho, né? Bacana. Vamos então considerar algumas coisas de maneira isolada. Primeiramente aqui, ó, o povo falando do apartamento, né? Vamos explicar para você o que está acontecendo. Primeiramente, uma expressão aqui bem legal que apareceu nesse texto, tá? Chamado guess what. Guess what, ele tem a mesma ideia, tá? Primeiramente, o que é um to guess, né? É o verbo adivinhar, tá? É o verbo adivinhar na sua essência. E quando a gente fala guess what, né? Se você traduzir ao pé da letra, você tem uma coisa, adivinha o quê? Então a gente tem aí adivinha o quê, né? A mesma coisa que no português nós falarmos assim. Adivinha o que eu tenho para te contar? Sabe aquela frase? Adivinha o que eu tenho para te contar? Se você me perguntasse hoje, professor Rogério, como é que eu digo para alguém, adivinha o que eu tenho para te contar? Guess what? E aí você fala, né? I have a new apartment. Beleza? That's great. Isso é ótimo. What is it like? Essa expressão aqui eu vou dar uma ênfase, vou até apagar os meninos aqui com licença, crianças, é o seguinte. Quando você usa what's it like, moçadinha, toma cuidado porque muita gente confunde achando o quê? Que essa expressão, tá? A gente tem o verbo gostar e não é nada disso, ok? Quando você tiver um what's it like, você literalmente está fazendo a seguinte pergunta, tá? Enfatizando aqui, ó. Como que é ele? Isso aqui na mesma estrutura, tá? Na ordem como aparece aqui, ó, exceto o like que eu puxei de início. O like, ele, quando está junto do verbo to be na frase, guarda essa informação, sempre vai ter ideia de tradução como. Mas aí você poderia perguntar, professor, mas o como não é how? Não estou entendendo. O como com o how mais to be, tá? Guarda essa informação, é quando você pergunta como está pontualmente agora alguma coisa. Então, how are you? Como você está? How is your brother? Como está o seu irmão? How is your mother? Como está a sua mãe? Mas quando eu pergunto como é o seu irmão, né? Eu quero informações do tipo psicológico, ou psicológicas, comportamentais, isso. Nós vamos então ter que usar assim, ó. How is your brother? É como está o seu irmão, né? Quero saber notícias dele, ele está bem. Atualmente ele está legal. E quando a gente pergunta what is your brother like, não é o verbo gostar, moçadinha. Por que, que não é o verbo gostar? Lembra que quando eu pergunto o verbo gostar, vai ter um what does your brother like, percebe? What does your brother like? Então, quando você usa o does, você está perguntando para o verbo gostar, né? Sobre o verbo gostar. Quando você pergunta o verbo to be com o like, você não está perguntando gostar, você está perguntando como que é o seu irmão. Então, toda vez que você tiver uma pergunta do tipo como é que é tal coisa, você quer saber informações do tipo comportamentais, né? Aspectos psicológicos, aspectos de como a pessoa é, sempre vai ser what is alguma coisa like, tá? Se for no plural, né? Como é que são seus irmãos? What are
your brothers like? Como é que são suas irmãs? What are your sisters like? Lembrando também quando eu falo, né, de irmão ou irmã, tá? Sem me preocupar com o gênero, eu vou usar a palavra siblings. Então, quando eu pergunto, do you have siblings? Você tem irmãos, e eu não estou falando do sexo masculino. Porque se você perguntar, do you have brothers? Eu estou falando de irmãos do sexo masculino. Quando eu falo do have sisters, irmãs do sexo feminino. Quando eu falo sempre o par-se com o gênero, do you have siblings? Beleza? Então eu poderia perguntar como é que estão os seus irmãos no geral. Então, como é que vai ser? De novo, what are your siblings like? Sacou? Dúvida, grita aqui nos comentários, ok? E importante dizer, moçadinha, ainda tem mais coisa aqui para nós comentarmos. Com a relação a like, a presença da frase no inglês look like, né, que tem a ver com aparência. Porque look, além de ser verbo olhar, ele tem um quê de aparência, por isso que a gente importou essa palavra no português, a gente fala, olha o seu look, que da hora, né? Então, eu gosto de traduzir aqui ao pé da letra para você entender legalzinho, né? Então, assim, ó, aparenta como? Guarda essa informação. Ó como vai ficar mais fácil na hora de fazer a frase, ó. Vamos supor que eu perguntasse como é que é a aparência da sua irmã, ou como é que ela aparenta, né? Eu quero aspectos físicos, ok? Vou perguntar assim então, ó. What does your sister look like? Tá? Quando eu uso dessa estrutura, moçadinha, what does your sister look like? Eu estou perguntando, ó, eu vou agora traduzir aqui dando ênfase, tá? Deixa eu fazer um negocinho aqui puxando a perninha, ó. Então, como, agora vai pro what, que sua irmã aparenta, literalmente falando, né? Ou o nosso, né, popular, como é que é a aparência da sua irmã. Só que como é que é? Você vai observar aqui, cadê o verbo to be, is ou are? Não tem, e isso confunde muito. Então eu gosto de deixar assim para não esquecer mais. Então, como é que sua irmã aparenta? Fica mais fácil de memorizar, na minha humilde opinião, beleza? Bom, vamos lá então. Agora é o seguinte. Bom, nós temos então aqui mais algumas coisas bem legais para nós debatermos. Vamos lá? Então, that's great, isso é ótimo. Aí você pergunta, por que isso se that é aquele, aquela, aquilo? Na aula de demonstrative pronouns, nós falamos que o that, ele assume o isso com dois S no português e muitas frases no inglês, tá? Então, isso é ótimo. Como é que ele é, né? Ele perguntou do apartamento. Aí, a resposta dela foi, it's really nice. Ele é muito legal. Is it very big? Ele é muito grande? Well, it has. Ele tem, né? Quem que a gente está falando? Do apartamento. It has a big living room. Então ele tem uma grande sala de estar, a bedroom, um quarto, a bathroom. Olha aí, a bathroom, ok? Cuidado com essa palavra na hora de pronunciar, não confundir com bedroom, beleza? Outro detalhe, quando você estiver, né, moçadinha, no shopping, vai perguntar de banheiro, não é bathroom, porque bath é uma palavra que representa banho. E lá no shopping não tem, né, um banheiro com chuveiro, na sua casa tem, então você usa bathroom. Mas quando você está na rua, você vai procurar um restroom, tá? Que é banheiro público, ok? Aí no geral, beleza? Então, and a kitchen. Cuidado para não falar chicken, né? No começo a gente confunde. Nice. Do you live downtown? Observa, observa, observa. Não tem aqui ó preposition entre live e downtown. Live, quando você usa mora ou alguma coisa downtown, normalmente não tem preposição. Muito especificamente quando você quer falar de alguma coisa que é fixo no centro, você vai usar uma preposição, mas aqui não. Do you live downtown é geral, tá? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Ele tem uma vista, o apartamento tem uma vista, uma visão, né? A view de uma visão, não vai confundir aí com um insight ou coisa do tipo, né? Yes, it does. Sim, ele tem resposta curta, né? No simple present. It has a great view, uma ótima vista de another apartment building. Peraí, mas ele tem uma ótima vista de um outro prédio de apartamento? Uma outra edificação de apartamento, mas todo o prédio não tem apartamento? Então é o seguinte, moçadinha, aqui ela está dando uma ênfase dizendo que é um prédio que não é comercial, é um prédio residencial, né? Por isso que é um prédio com apartamentos. Poderia ser um prédio lá com, sei lá, com empreendimentos comerciais, não sei, o andar todo para uma empresa, né? Coisa do tipo, beleza? Então é isso. Olha quanta coisa legal dentro de um texto tecnicamente simples, ok?
Se você não achou simples, você quer aprender um pouco mais, corre no canal, tem mais vídeo lá explicativo, beleza? Especificamente de cada item aqui. Bom, vamos repassar o áudio, ok? Para uma nova análise, beleza? Perceba que aqui no áudio, né? Fala a página do livro que eu uso, que é um livro da coleção Interchange, tá? De Cambridge, uma coleção muito conhecida aí no meio de ensino de idiomas. E você tem aí à disposição o link deste texto, né? Eu vou deixar o link aqui para você baixar também esse textinho para você praticar, beleza? Fica aqui a sugestão, se você quiser, né, se desafiar, traduz esse texto na unha, manda aqui nos comentários, invente frases suas, participe para ficar bem legal essa aula, ok? Vamos ouvir novamente então? Page 44. Page 44. Observa aqui no inglês americano 40, não 40, né? De 40, percebe? 44. Exercise 2. Exercise 2. Exercício 2. Conversation. Conversation. My new apartment. My new apartment. Listen and practice. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? Percebe que ele fala tão rápido que não sai o what's it like, né? Ele fala what's it like. Ele suprimiu o T do it. Percebe? Vou até voltar um pouquinho, ó. What's it like? What's it like? Percebe? Ó. E você se mata para falar perfeitinho e o gringo suprime letra, tá vendo? What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? Downtown. Downtown. No, I don't. I live near the university. University. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. It has a great view of another apartment building. Olha como junta, né? It has a great view of another apartment building, né? Vai juntando tudo. Moçadinha, dúvidas, sugestões, abra seu coração. Por favor, compartilhe esse vídeo, agradeço a sua presença e te vejo então next time, ok? Thank you so much. See you. Bye bye.